aquela mania de ficar perguntando pras pessoas o que elas falaram de você quando você não tá por perto. E aí você também quer ficar lendo o tempo todo as pessoas, o jeito que elas estão gesticulando, o tom de voz, escaneando as pessoas, sempre assim, um detetive mesmo, não consegue relaxar. Hoje eu vim falar com vocês de uma coisa que eu tava trocando uma figurinha com uma amiga esses tempos sobre isso, e achei interessante compartilhar aqui um pouco com vocês também, né? Pra vocês verem assim como que vocês lidam com isso, que é uma situação chamada, vou colocar assim, o CSI das relações, que é basicamente você ficar preso nessa ânsia de saber sempre tudo que tá acontecendo ao seu entorno, falando das relações, né? Falando, por exemplo, de você tá o tempo todo nessa de pensar assim, o que será que falam de mim quando eu não tô por perto? Ir atrás de saber disso, sabe? Ir lá e perguntar. O que a pessoa falou de mim? O que acharam disso? O que será que é aquilo? E será que isso nos faz bem ter essas informações? E aquele poder lá de você ler a mente das pessoas e saber o que elas pensam sobre você, será que seria uma boa também? Será que você gostaria de ter esse poder, gente? Eu não sei, eu acho que eu não gostaria. Eu acho que eu não queria. E antes de falar rapidamente, só fala aqui, ó, vou chamar aqui e vai subir. Ui! Siga Cativeiro Cast. Toda semana eu tô aqui compartilhando um pouquinho, né, das minhas vivências. E aí você ouve, você veja aí se serve alguma coisa pra você testar, você fazer pra você na sua casa, tá bom? Então, tô no TikTok, Instagram, Spotify, aqui no YouTube, toda semana Cativeiro Cast. E nas minhas redes sociais pessoais também, se alguém quiser. Se alguém tiver uma curiosidade, né, de saber quem sou eu, quem é ela? Cativante. Je suis. Cativante, Cati, para os íntimos. E vamos logo ao tema, gente. Tava até comentando com essa minha amiga. Há uns anos atrás, quando eu era uma menina ainda, uma jovenzinha, eu tinha essa mania. Não eram pra todas as pessoas. Eu lembro que eu tinha um relacionamento e eu tinha uma desconfiança de que, sei lá, tal pessoa não gostava de mim. E aí, eu não sei como que isso se deu, não sei quem é que começou isso. Eu não sei se fui eu que comecei perguntando ou se a pessoa um dia trouxe essa informação e aí eu passei a perguntar e aí virou uma coisa óbvia e eu ficava sempre perguntando e virou rotina. Que era isso, né? Então você tem lá um momento que foi até agradável, que a pessoa te tratou bem, que a pessoa foi tranquila contigo e ok, você compartilhou alguma coisa, a pessoa, né? Tava normal, convivência. E depois que saía dessa convivência, eu ia perguntar o que rolou. E adivinha, né, amores? O que rolou é que geralmente tem coisa ali que você acha que lacrou e você se lixou. E essa pessoa me trazia essas informações. E eu vou te falar, era um namoro, né, que eu tinha. Então, assim, foi a pior ideia ever começar esse tipo de mecânica, pra mim, na minha experiência. Porque, eu vou falar, algumas pessoas podem pensar assim, eu faço questão e quero saber o que falam de mim, pra que eu saiba com quem eu estou lidando, pra que eu descubra quem é falso e tarará. Eu já falo disso, eu vou falar minha experiência pessoal em relação a isso. O que eu comecei a sentir, né, na época? Que aquilo tava me fazendo mais mal do que bem. Que eu tava tendo muito mais... aquilo tava fortalecendo em mim um comportamento muito mais fechado, muito mais desconfiado, muito mais defensivo que um comportamento de... Cara, você não consegue descansar, você não fica relaxado. Como é que você interage com uma pessoa que você sabe que quando você vira as costas ela fala mal de você? E tem um plot aí que eu já trago pra vocês, segura lá. Então eu fiquei nessa mecânica por muito tempo. E lá por um tempinho depois, na frente, eu pensei, cara, não é legal. Não tá me fazendo bem, eu acho que é uma coisa que tá mais me prejudicando do que me ajudando. Porque existem pessoas, gente, que elas nunca vão te tratar mal. Nunca vão te tratar mal. Parece que tá até assim contra a diretriz dela parecer deselegante, desagradável com alguém. Então elas não vão te tratar mal nunca. Entretanto, não estão torcendo por você, né? Não, enfim. Eu tô pegando todos os assuntos e jogando lá pra frente. Calma que eu ainda tô contando a história. Cara, e aí dado o momento eu falei, não quero mais essa dinâmica, não me conte mais, eu não quero mais saber o que é falado, quem é que acha, quem é que não se importa, etc, etc. E eu imediatamente passei a só aceitar aquilo que me davam. Por exemplo, só me trata bem, né? É uma pessoa educada, polida, me trata bem, porque é teu jeito de ser, você acha elegante e tal. Então ótimo, vou aceitar só isso. Vou aceitar
como tá. Como você tá me vendendo peixe, eu vou comprar. Ah, é elegante, é educada, é isso, aquilo, outro. Então, ótimo. Então, também você é essa pessoa com você e eu vou aceitar que você é assim. Se você faz alguma coisa e fala alguma coisa nas minhas costas, não quero saber. Eu até acho que, em termos, assim, de relacionamento, né, que era o que eu tinha na época, acabou que foi um pouco tardio, né? Esse conhecimento, ele veio, assim, muito lá pra frente e já não tinha muito o que ser feito, porque a situação já tinha azedado o angu. Porque pensa lá que você, como eu disse no exemplo, tá lidando com uma pessoa que sabe que fala mal de você pelas costas, muito, e claramente não curte muito a tua presença por ali. Aí você conseguir fingir que não sabe disso e tratar a pessoa bem, tarará, e não tinha essa skill. Essa pessoa tinha, mas eu não tinha essa skill de não gostar e conseguir tratar bem. Então, assim, quando eu resolvi mudar e não perguntar mais e só aceitar o que a pessoa fazia, mudou o jeito que ela me tratava? Não, mas mudou o jeito que eu me sentia. E por que eu tô falando isso? Porque eu achei interessante trazer para o Cativeiro Cast. Essa foi uma experiência que eu tive lá atrás e que eu comecei a levar pra vida, de não querer saber o que as pessoas estão pensando, estão falando, estão comentando. E depois de mais alguns anos, né, pra frente, assim, a gente vai vivendo a vida e eu acho que a gente vai tendo um pouquinho mais de, sei lá, não sei se a palavra é sabedoria, mas né, vamos chamar de sabedoria. E eu tenho pra mim, gente, que esse negócio de você ser um ser humano que vai por esse caminho de estar detetive em todo momento, ou pegando lá o capacete lá do professor Xavier e querendo saber o que todo mundo pensa e tá na mente de todo mundo, cara, eu não acho que isso é positivo e nos faz bem. Eu não sinto, falando da experiência que eu tive lá atrás, que aquilo me fazia bem e pode ser uma coisa que vai te deixar cada vez mais confiante, aberto para relações, nutridor de laços. Não via o quanto isso me ajudava nesse quesito. Eu já conheci várias pessoas que, às vezes você é uma pessoa dessa, não sei. É uma característica aí, né? Um ferramental que a pessoa se utiliza na socialização dela, que tem pessoas que não falam muito de si, mas perguntam tudo. Já viu essas pessoas? Perguntam tudo, você tá assim com a pessoa te revira do avesso, que ela quer saber tudo e pergunta todas as coisas tal, e pouco fala de si, mas de você ela tá cavando. E eram pessoas, essas das perguntas, que eu, como conhecia elas, né, assim, muito proximamente e tal, eram pessoas muito inseguras. E eram pessoas muito, por conta dessa insegurança, passaram a ser muito estrategistas, muito... Se eu te perguntar tudo, eu não tenho dúvidas na minha cabeça, do tipo assim, o que eu preciso saber de você para nossa interação? Vou lá e faço todas as perguntas. Isso tira de mim a margem de duvidar de alguma coisa, porque eu já perguntei na lata, né? Perguntei as coisas, você tá me falando aqui, claro, você pode ser um grande mentiroso e falar coisas aí que não são verdades. E aí a pessoa, então, te enche de pergunta, por quê? Porque essas perguntas sobre você fazem ela aqui do outro lado elaborar um plano tático com a relação que vocês estão tendo. Seja organizar você numa prateleira ali, que todo mundo faz isso, e um dia eu vou falar um episódio disso, de colocar as pessoas nas prateleiras certas, acho que é interessante. Mas essas pessoas fazem essas perguntas todas muito num viés de se munir, né, se preparar, se antever de um possível ataque. Ou, mais do que ataque, de um possível abandono, de uma possível rejeição, de melar ali o esquema. Então, eu sinto que esse instinto de querer ficar sabendo tudo do outro de uma maneira investigativa, de uma maneira não saudável, não acho que seja saudável você estar o tempo todo pensando o que estão, né, falando de você, pensando de você, escondia, na verdade, o que eu já até falei no episódio lá do O Controlador na verdade, um covarde. É sim uma narrativa de alguém que tem medo e morre de medo, seja, sei lá, de ser rejeitado, de ser abandonado, de levar um pé na bunda, de ser, sei lá, traído, de, sei lá, né, ser apunhalado pelas costas, seja o medo que for, essa pessoa então cria essa teia, né, de investigativa dela, esse FBI na mente dela, para investigar e escanear todo mundo, justamente para se proteger de possíveis traições, de possíveis abandonos e tal, e aí ela já se coloca um passo à frente, ela já se coloca na jogada ali que, ó, se for pra alguém dar um pé na bunda, que vai ser eu, então. Se for pra fazer aquilo, que seja eu, então, a pessoa. Um controle, né? Basicamente, controle. E aí você fala, Catiele, mas eu não acho que é um problema
isso, eu acho que a gente tem que ser assim mesmo, as pessoas isso, e às vezes a gente não sabe com quem tá lidando, e tarará, tarará. E olha, depois de refletir assim comigo mesmo, eu vou dizer que, pra mim, mas isso é, cara, 100% a minha experiência, então não sei se aplica a todo mundo. Eu vou falar assim, ó, eu tenho uma crença que ficou muito mais forte no último ano e eu comecei a resgatar na memória momentos e por isso que virou uma crença que eu fui lembrando e falei, caraca, na verdade isso aconteceu tantas vezes na minha vida que eu nem prestei atenção o quanto isso é muito bom. Que é, eu vou falar assim, eu me sinto muito sortuda por ter pessoas que ao menor sinal delas começarem a fazer coisas contra mim, tipo, vamos colocar, né? Ai, fofoca, sei lá o que a pessoa pode fazer, né? Coisas que ferem ali o respeito que ela poderia ter por mim, ou etc. De alguma maneira, essas pessoas não tardam a serem removidas da minha vida. Não tardam, sério, sem esforço nenhum meu. E depois até resgatando assim na memória, eu lembrei de momentos onde essa retirada dessas pessoas foi tão abrupta, ou não só abrupta, mas foram inesperadas pra mim, por achar que tava tudo bem, que a gente tinha uma boa convivência, que era uma boa pessoa pra mim, etc, etc, que depois, como é que eu vou te falar assim, ó, fora do meu controle, sem às vezes até eu ver e entender que aquilo poderia ser bom ou mal pra mim, essa pessoa já vazou. Eu não sei te explicar. Outra palavra, assim, não sorte. Pra mim isso é sorte. Porque tem gente que às vezes vira um imã de pessoas aí que, meu Deus, te odeiam muito e colam em você e começam a te drenar e fazer coisas contra você. Eu não sei também, e também é um episódio que eu quero fazer em algum momento, que é algo no viés, assim, de... Eu sinto que algumas pessoas acabam sendo mais para-raio de maluco. Não maluco, porque você já vai entender. Em que sentido que eu falo maluco? São pessoas que... Eu tô falando daquela pessoa assim, ó, que ela nem finge, sabe? Que ela é manipuladora, que ela é tóxica, que ela é isso, aquilo outro. Sabe aquelas pessoas que você vê assim em relações e você pensa, meu Deus, como é que essa pessoa tá junto com essa pessoa? Essa pessoa é claramente alguém que tá ali pra feri-la e não é alguém inofensivo, é alguém que realmente tá ali mal intencionado, tarará, e essa pessoa não descola desse outro ser humano aí. Eu sinto que alguns perfis de pessoas, infelizmente, pelas suas, né, vou colocar pelas suas faltas, né, acabam tolerando esse tipo de pessoas e acabam até sendo meio que para-raio mesmo, sabe? Aquela coisa que a gente até falou outras vezes em episódios, que é tipo, sei lá, pra pessoa que é mega carente, é muito óbvio que ela vai atrair alguém que é super narcísica, porque o que a pessoa narcísica mais quer é alguém que olhe pra ela e fala, meu Deus, você é meu ar, meu oxigênio, meu tudo de bom. Então quando ela tá na presença de alguém assim, é óbvio que ela vai querer colar em você e ficar ali contigo. Ao passo que se você não é essa pessoa, você é entediante pra ela. E aí eu falo porque a minha meta sempre é ter uma pessoa muito entediante para pessoas mal intencionadas. Tipo, que os joguinhos delas, quando vierem pra mim, eles morrem na areia, sabe? Não vão desenvolver muito, porque você cria uma consciência, no meu caso, eu tento criar uma consciência pra entender o que tá acontecendo no sentido de... Eu não sei te explicar, eu sinto que às vezes, se eu sou uma pessoa que eu treino meu olhar, e até o que eu quero falar já de desfecho desse episódio, se eu treino meu olhar pra ver o mal, pra ver a pessoa falsa, pra estar sempre procurando, igual um detetive, que esse é o ponto, alguém que está sempre procurando, né, provas, evidências de que eu tô sendo traída, de que eu tô sendo difamada, que eu tô sendo apunhalada pelas costas, tipo, se eu tô nessa busca tão grande pelo mal, eu sinto que parece que você tem que ter já uma pré-malícia em você. Pra você... Eu já convivi, eu acho que algumas pessoas podem ter essa skill, mas é tipo assim, eu convivi com pessoas que elas conseguiam ler, ter uma leitura de cenário às vezes numas coisas que eu falava, nossa gente, isso jamais passaria pela minha cabeça. Não, eu tô vendo aqui, eu acho que aquela pessoa, ela tá fazendo isso porque ela quer isso, aquilo outro, eu já entendi o jogo dela. E eu penso, gente do céu, parece que você tá lidando assim com... Nossa, a galera não brinca em serviço, né? E eu pensava, nossa, como é que isso passou pela cabeça da pessoa? Tipo, como é que ela conseguiu ter essa leitura de cenário? Pra ela ter essa leitura de cenário, na minha opinião, ela tinha que ser alguém que faria isso. Ou que teria, não que faria, mas que teria uma predisposição a fazer isso. Sabe assim? Tipo, a maldade tá no olhar de quem vê. E aí, eu já dou esse exemplo aqui pra chegar num ponto que também é muito importante ser falado. E é o coração desse episódio, que é assim... Não é uma história de você polarizar. E é uma coisa que eu falo sempre pra mim.
Não é sobre polarizar, não é sobre vilões e vítimas, sobre bonzinhos e mauzinhos. Outro spoiler lá do episódio do Vítimas, né, do Pare de Construir Vilões, onde eu falo dessa situação. Porque no final das contas, sim, tem pessoas que vão mais na mão de ficarem, né, nessas estratégias de manipularem o ambiente, as pessoas, as relações e tirar proveito e dará, e tem essa malícia, essa instiga, e tem às vezes as pessoas que estão só... Eu comecei a pensar o seguinte, eu não vou exercitar em mim ficar vendo a maldade no outro. E não acho que essa é uma skill que eu quero pra mim. De novo, experiência minha. Porque não me faz bem. Quando eu coloco o óculos do filtro da maldade, cara, é nocivo pra mim. Porque aí eu não confio em ninguém. Não adianta você tentar controlar a narrativa. Não adianta, pouco importa você saber quem é que tá falando mal de você pelas costas, quem é que não tá, o que tá... Ai, a pessoa falou, mas ela é um tom. Ai, ela usou um tom, assim, diferente, um olhar, uma voz, eu vi a cara dela a hora que ela falou... Essa busca, essa leitura, essa dinâmica excessiva de você escanear todo mundo, eu acho que isso é um trabalho que é maluquice você achar, na minha opinião, que você vai ter êxito nisso. Porque as pessoas, elas, você incluindo, né, e eu incluída, somos pessoas que, cara, não tem como você controlar isso. Não tem como você controlar o que vão falar de você ou não, e uma pessoa pode te amar muito e ainda falar coisas de você. Eu não tenho a menor dúvida de que as pessoas falam de mim, as pessoas que gostam de mim se reúnem nas minhas costas e falam de mim. Eu não tenho a menor dúvida que isso acontece. Por quê? Porque eu também falo delas. Porque eu também falo. Existe uma coisa na convivência que, tipo, vai ter os estranhamentos, você fala, nossa, nem que seja pra dizer assim, eu lavo primeiro os talheres e depois os copos. Eu fui na casa ali da minha amiga e ela lava primeiro as panelas, que estranho, né? Comento com alguém, sei lá. Você entende isso? Então, assim, não é um fim do mundo. Não é tipo, ai, traidor! Ai... E ainda se a pessoa chegar com malícia falando coisas de você, etc, etc, amore, pega essa tua malícia, esse teu mau humor, esse teu veneno, essa tua inveja, engula pra você e continua guardadinha contigo mesmo e na minha frente, ótimo. Entregue a tua ação de que você é maravilhosa, de que você me apoia, é isso que eu preciso ver. É isso que eu preciso ver. É isso que dá certo. E eu falo porque, assim, eu comecei a sentir que quando eu faço esse movimento de extremamente, excessivamente ler o outro, tentar controlar narrativas, tentar descobrir quem é o vilão, quem é o mocinho, quem é que não sei o quê, é inútil, porque todo mundo é os dois ao mesmo tempo. A pessoa pode te amar e falar mal de você pelas costas em algum momento ou outro, ao passo que a pessoa... Gente, eu já fui surpreendida tantas vezes por pessoas que eu achava que não gostavam de mim, que claramente não me tratavam bem, que claramente, tipo, não éramos amigas, não tinha uma relação muito próxima, e essas pessoas fizeram coisas pra mim que eu não imaginava. Pessoas como essa doando sangue pra minha mãe, pessoas como essa no velório da minha mãe, tipo... Eu nunca imaginava. Então, assim, gente, a gente não consegue controlar a narrativa do outro, nem o outro se entende que dirá você aí, Sherlock Holmes, querendo entender os outros. Esse foi um primeiro ponto que me fez parar de ficar tentando, né? E a outra acho que no momento que eu começo a colocar o poder de, o que o outro fala e pensa, isso controla a minha narrativa. Então, agora eu sou a difamada, agora eu sou a não sei o quê. Eu dou um poder pro outro numa narrativa que é minha. Então, eu já falei disso lá no episódio do Seja Delusional, né? Ou seja, o que é ser delusional? É você criar uma realidade só pra você, e todos nós criamos. Você pode falar que não, mas todos nós vivemos num modo realidade. Viver a vida é isso, né? Eu, Catiele, tenho a minha experiência de usuários desse mundo. Me deram as skills, né? As habilidades que eu tenho, o contexto que eu tenho, como uma cartinha de jogo. Ó, teu poder é esse, tua fraqueza é aquela, vai jogando aí. E todo mundo tem isso. Eu acho que esse é um dos primeiros pontos que a gente tem que levar em consideração. E quando eu começo a ficar, deixa eu aqui orquestrar, deixa eu ver quem é que tá falando, como é que tá falando, o que diz, tipo... Você tá tentando dar o poder pra um jogo que é teu. Se eu decidir que na minha história não vai ter hater, não vai ter hater. Uma coisa é a pessoa te tratar mal na tua cara, falar coisas com você, e esse também é um dos pilares que eu acho que nos ajudam muito a ter que poupar essa energia de ficar investigando. Quando você se respeita,
pode chamar de amor próprio o que for, mas a palavra essencial é quando você se respeita, se autorrespeita muito e de maneira que não é trivial e nem superficial, mas de maneira profunda, quando você atinge esse entendimento do seu autovalor, fica tão discrepante quando alguém perto de você não te trata com o respeito que você se trata, que aí você não precisa nem investigar. Às vezes a pessoa tá até achando que ela fingiu e conseguiu fingir, mas ela te desrespeitou de um jeito ali que você jamais faria com você mesmo, e fica evidente que ela é uma pessoa que não gosta de você, e aí obviamente que você tome ali as providências que você tem que tomar. Ai, vou me afastar, vou romper laços, seja o que for. Confie no seu autorrespeito para ler por você. Então você não precisa ficar perguntando quem é. Leitura minha disso, tá? Sobre aquilo que eu faço da minha própria vida. Parei de ficar tentando ler e super pensar, mas será que não sei o quê? E confiar no meu alto valor. Porque, eu vou te falar, já passei por experiências, as pessoas eram legais comigo, até onde eu sabia, amizades que eram legais comigo, tivemos muitos momentos que eram muito bons, e isso é uma coisa que eu sempre tento manter em mente. Quando você faz coisas boas pra pessoas, porque você quer fazer, e porque você se sente bem fazendo, e porque você tem bons momentos com aquela pessoa, e lá no futuro aquela pessoa se mostra alguém que você não imaginava, e aí você pode cair num arrependimento. Acontecia muito isso comigo, sabe? Você não acredito que eu ajudei, eu não acredito que eu gostei dessa pessoa, Depois de um tempo também, na vidona aí, eu comecei a ver que, cara, não existe me arrepender de uma coisa que eu fiz crendo que aquilo era o correto a se fazer. Então, se eu naquele momento estava completamente convicta de que pessoinha X era boa pra mim, era uma boa amizade, era uma boa relação perto de mim, senti vontade de fazer coisa por essa pessoa, fiz de bom grado, tarará, tarará, tá ótimo, o que vale é isso. O que vale é o meu filtro, tipo, na minha bondade, eu fiz algo bom por você, e tem a ver comigo, e não com você. Se você merece, não merece, se você faria por mim, não faria por mim, se você... Sou eu comigo. Se lá na frente você se mostra uma pessoa que me odeia e eu não tava sabendo e etc, etc, e aí isso começa a ficar muito claro, ótimo, parei de fazer coisas por você. Mas eu não vou ficar aqui toda travada na vida, porque tipo, deixa eu ver, deixa eu investigar, deixa eu caçar, Porque... Sabe aquela frase do quem procurar acha? Gente, se você procurar, você vai achar. Ninguém presta, ninguém vale nada. Todo mundo tem, assim, um potencial gigantesco pra, tipo, na hora do sufoco, as pessoas só querem proteger o seu e foda-se o outro. Então, assim, é uma ilusão a gente ficar esperando que as pessoas nos amem, nos respeitem, nos estimem tanto quanto a gente, se nem a gente às vezes faz isso por nós, se às vezes nós mesmos somos os primeiros a falar mal da gente e se maltratar e se desrespeitar, você acha que o outro, que nem é você, que não tem nada a ver com a tua história, não tá na tua pele, vai, né? Então assim, esse querer achar vilões às vezes, que também pode ser considerado um lado B esse episódio com aquele que eu já tinha falado de vítimas e de vilões, é um pouco disso, é entender que essa busca é inútil. Foi uma conclusão que eu tive pra mim. E como eu falei, eu tenho uma coisa que eu falei que eu acho que eu sinto que sim, que é como se eu tivesse uma sorte, porque essas pessoas elas começam a sair da minha vida sem eu precisar investigar nada. Mas se a gente quiser não falar que é sorte, a gente pode falar que é, por exemplo, posturas, como eu disse pra vocês, quando você para de ser interessante para certos perfis de pessoas que são claramente pessoas que não fazem bem pra ninguém, né? Então, como eu disse, eu sou uma pessoa muito carente, tô aqui atraindo um monte de narcísico. Parei de performar carência, viro um alvo chato. Essas pessoas não querem mais saber de mim. Então, naturalmente, você vai parar de atrair essas pessoas. Elas podem até ter um ímpeto de se aproximar de você, mas logo você vai virar entediante, porque elas tentam jogar contigo, tentam fazer alguma coisa contigo, e você tá tão ali na tua... né? Vivendo a sua verdade, que você não é atingido por essas coisas. Logo essas pessoas dão no pé, vazam, porque não tem entretenimento contigo, você não tá reagindo ali às merdas que elas estão fazendo e falando e tarará, tarará. Ao passo que se você fica, né, deixa eu jogar aqui esse jogo junto, aí você tá junto com essa pessoa, colhendo aí toda essa loucura. E como eu falei, o que me fez parar de ter esse tipo de comportamento é justamente pelo excesso mental que isso te dá. De modo geral, a minha mente não para, nunca. Acho que todos nós, né, temos isso, e a nossa geração, etc. Então, assim, a minha mente não para nunca, nunca. E aí o que acaba acontecendo é que, depois de um tempo,
E até demorou, tá? Até demorou um pouco isso aí. Você pensa tanto em tanto problema, qualquer pessoa que passa pelo seu dia, e eu acho que nem é todo mundo que é assim, tá? Porque eu converso com alguns amigos e eles falam que eles não ligam. Mas quando você tem uma escuta ativa, porque isso é muito importante, tem gente que tá aí interagindo com um monte de gente e não tem escuta ativa, só tá esperando a própria vez de falar. Agora, quando você tem uma escuta ativa, você minimamente tá tentando ser empático ali com a pessoa e você tem essa sensibilidade para as pessoas, eu acho que isso cabe talvez para alguma coisa de sensibilidade. Tem gente que não tem muita sensibilidade com pessoas. Para quem tem, você vai entender que, cara, a gente fica com a história das pessoas na nossa cabeça, às vezes, tipo, o dia inteiro, sabe? Você vê a pessoa sofrendo, você começa até a sofrer junto. Você fica pensando no que aconteceu, em tudo que passou, tipo, as coisas não só passam por você, sabe? Algumas pessoas, eu inclusive, tenho uma tendência, tipo, de absorver um pouco daquilo e ficar pensando naquilo. E eu fazia isso demais com tudo que passava pela minha vida, todas as pessoas, etc, etc. E ano passado, até teve uma experiência assim que eu tive, posso contar em outros episódios em algum momento, foi um momento que eu falei, cara, não dá mais pra ter esse comportamento. Não dá mais pra ficar enchendo a minha cabeça com análise de comportamento de todo mundo. O que falou, como é que falou, o que viveu, como é que resolveu a história lá, como é que isso. E tô compartilhando isso com vocês, porque às vezes a gente não sabe de onde vem essa sobrecarga da nossa vida, esse estresse, essa insônia, sabe, a cabeça não para nunca, cara, a gente nunca tá leve. E eu senti isso comigo, né? Que eu nunca tava leve, eu tava sempre, tipo, pensando, cara, eu tava vivendo o problema da humanidade. Era isso que tava acontecendo comigo. E aí, ano passado, eu falei, cara, basta, não dá mais pra ter esse tipo de comportamento. Não dá mais pra eu ficar lendo todo mundo, analisando todo mundo, investigando todo mundo e tendo esse comportamento de... Não tem como. Não tem como, não é sustentável pra saúde mental. Você já tem a tua vida, a tua jornada, vai ficar aí, né, lendo, investigando, detetive, não tem como. Aí eu falei, não, parei. E aí, o que eu passei a fazer desde o ano passado? Toda vez que, tipo, eu tenho essa tendência a... Tive ali uma interação com alguém, aconteceu alguma coisa, aí a minha cabeça volta pra conversa, que eu acho que é normal, somos seres humanos, a nossa cabeça volta pras conversas, pras interações, a gente fica ali avaliando a interação e tal. Principalmente quando vai dormir, eu sinto que às vezes a gente fica assim, né, ai tá, deixa eu recapitular como é que foi meu dia, com quem eu interagi, como é que foi, e aí é o momento que às vezes o cérebro, até vi um vídeo que era um meme falando isso, né, que você sai da interação, depois você fica pensando, nossa, por que eu ri daquele jeito? Ai, será que as pessoas acharam que eu fui esquisita só porque eu ri daquele momento? Ai, talvez eu não tive a melhor reação, né? A gente fica se analisando. Só que eu fazia isso muito ao longo do dia todo e eu dava muito combustível pra isso e eu via que eu tava passando horas do meu dia ocupando no meu cérebro leituras e análises dos outros. Ai, mano, vão viver a vida de vocês, saiu da minha cabeça. E o papel de quem quer tirar essas pessoas da minha cabeça é meu mesmo. É meu mesmo. Então, o exercício que eu uso pra mim e vim compartilhar com vocês, caso vocês também passem por isso, de sentirem que às vezes estão ali ruminando e investigando e todo o Sherlock Holmes ali já colocando ali as fitinhas nas fotos, nos lugares, nos post-its, nas evidências e fazendo a sua investigação, que você arranque esse quadro, esse painel aí do seu QG aí de investigação e encerre essas atividades, gente, porque cansa cognitivamente, drena. Pode drenar, sim, muitas pessoas. A mim drenava muito. E você tem esse exercício de cada vez que o que eu faço comigo cada vez que vem um pensamento de ai, o que será tal situação? Ai, tal pessoa, ai, tal assunto, que não é meu, não é sobre mim, não é sobre a minha vida, ou, já é um outro tema, às vezes até é sobre a minha vida, mas é uma coisa que aconteceu traz muitos anos atrás e já nem tem mais relevância. Eu sempre olho pro meu pensamento e falo, e você, Catiele? Ah, e o outro, não sei o que, e você? E tuas coisas? Tá feita tuas coisas? Vamos fazer o que hoje? Aí tento exercitar aquilo que eu falo várias vezes, que é a presença. Também um dia a gente fala sobre isso. Estar aqui, nesse lugar, nesse momento, tarará, tarará, tarará. Eu falo, gente, a gente tem, assim, um desleixo sobre as coisas que a gente deixa morar na nossa cabeça, mas essas coisas nos comandam, nos controlam. A gente tem que ter um cuidado, sim, com o que a gente deixa fazer morada e o que a gente tá lidando, sabe, mais lenha pra fogueira. E uma das coisas que ocupava muito espaço na minha cabeça e me drenava era isso, de ficar, ai, deixa eu analisar todo mundo, deixa eu pensar aqui na interação que eu tive com todo mundo, ai, será que o outro tá pensando o que de mim quando eu falei isso? Ai, o que será? Mano, foda-se o que estão pensando. Tem horas, mano, que você tem que assim, ó, falar, foda-se, se o outro pensar algo bom de mim,
Pô, eu fiz na melhor das boas intenções ali, fiz um negócio, achou ruim disso? Bom, o que eu posso te fazer? Ou errei um negócio, poxa, errei, mas errei tentando acertar, errei tentando ser engraçada, legal, ou desculpa lá se sou meio esquisita. Eu sou esquisita, às vezes a gente é esquisito, ninguém tem obrigação de me entender e gostar de mim 100% do tempo. Eu não gosto das pessoas 100% do tempo, porque eu sou a bonitona que todo mundo tem que gostar de mim 100% do tempo. Então é esse desapego também, que é o convite que eu vim fazer pra vocês, que é uma coisa que eu reforço pra mim e vim convidá-los a também ter. É esse desapego da opinião do outro, é esse desapego do que o outro vai falar, o que o outro vai pensar, o que o outro valoriza ou não valoriza. Ai, tá falando mal de mim nas costas, deixa eu providenciar aqui toda uma estratégia. Gente, relaxa. Tem uma frase do Rick and Morty, até quero fazer um vídeo sobre isso, teaserzinho assim, que o Rick, desculpa, ele é vaiado, né, as pessoas ficam vaiando ele, e ele fala assim: a vaia de vocês não significa nada pra mim, eu já vi o que vocês aplaudem. Então, às vezes é isso, gente, né? E ele também, nesse mesmo episódio, as pessoas voltam a vaiar ele e ele fala assim: cada segundo que eu respiro sem a permissão de vocês ajuda na minha autoestima. Então, assim, não tô aqui pra agradar vocês não, gente. É um pouco sobre isso, gente, você tem que cuidar do teu, né? E cuidando do seu, aquele papinho do jardim, né? Regando o seu jardim. Ai, mas é sério. Use, que é o que eu tenho feito, meu convite é esse, né? É usar o autorrespeito máximo como repelente de situações, ao invés de você ter que ficar bancando o detetive. Confie que o seu amor próprio, confie que o seu autorrespeito e o seu autovalor cravados vão ser repelentes dessas pessoas, elas vão sair da sua vida, porque, sabe, imagina só que, tipo, basicamente você tá ali vivendo e dando o seu melhor e sendo bom e você fazendo isso, você coloca uma lente da bondade. Pô, eu não tô aqui nesse mundo pra ficar agora só vendo o mal, eu já fui por esse caminho, e ele não é legal, gente, não acaba bem não. Você colocar um óculos e só querer ver a podridão das pessoas. Tem gente que tem uma vibe assim, eu quero ver a podridão, eu quero ver o que pensa por trás dos pensamentos. Ai, gente, vai, fique à vontade. Eu vim aqui pro banquete, pro buffet, pegar só coisa boa. Só olhar a bondade, só olhar só a bondade. O que for ruim, a porta tá aberta, pode se retirar. Não quero isso, não quero estimular o meu olhar a ver o inseguro agindo nas sombras. Lide você com as suas sombras, eu lido com as minhas, não tô aqui. Então é um pouco disso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha feito sentido. Se não fez, é minha vida aí, tô compartilhando um pouquinho do que são os meus aprendizados, né, como uma pessoa vivendo nesse mundo, nessa realidade, nesse personagem que eu tô, tá bom? É isso, se você gostou e fez sentido pra você, comenta aqui se você também tinha essa mania de ficar lendo os outros, se você sentiu que essa coisa de querer saber tudo o que pensam sobre você te levou em lugares obscuros também. E é isso, não deixa de... vou chamar de novo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, mandar para amiguinhos. E eu tô toda semana aqui, tá? Trazendo episódiozinhos lá nos Instagrams. Também colocando vários conteúdos, seja no cativeiro ou no cativante. Tô lá, tô por tudo, tá bom? É isso, gente. Um beijinho e até a próxima.